Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo com o deputado estadual Bruno Toledo. Deputado Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Obrigado, João. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Natália. Bom dia, Nicole. Bom dia a toda a equipe aqui da Jovem Pan. É uma satisfação poder falar com um público tão seleto como o de vocês. A gente que agradece a presença, deputado Bruno. Deputado Bruno, a gente vê ao longo dos últimos anos uma mudança de paradigma na Casa de Tavares Bastos. Um protagonismo do poder legislativo que nos anos 90, nos anos 2000, não tinha tamanho protagonismo. Na sua ótica, qual foi o ponto-chave para essa mudança, para todo esse protagonismo na Casa de Tavares Bastos, principalmente nos últimos 8, 10 anos? Olha, João, sem sombra de dúvida, o equilíbrio é a palavra-chave. É saber o papel do parlamento no nosso ordenamento jurídico. O Poder Legislativo tem a sua função, tem suas competências, suas prerrogativas e não pode se sobrepor aos outros poderes. Respeitar a harmonia dos poderes, respeitar as atribuições dos outros poderes, dos outros órgãos constituídos e fazer a sua parte. É isso que o Parlamento alagoano faz, respeitando a harmonia entre os poderes e legislando com competência e com serenidade. Essa é a chave do sucesso. O equilíbrio das ações. O equilíbrio, sem sombra de dúvida. E qual a sua avaliação em relação à gestão do presidente Marcelo Vitor ao longo desses últimos mandatos frente ao comando da Casa de Tavares Bastos? O presidente Marcelo é um homem equilibrado, sensato, é um líder para o parlamento alagoano, é um homem que sabe ouvir, sabe estruturar as demandas de todos e criar um consenso. O parlamento alagoano foge das dicotomias, das discussões de rua, do senso comum e busca o consenso para solucionar conflitos. O presidente Marcelo representa tudo isso. O parlamento é uma casa de 27 cabeças diferentes, vindas de um povo, e cada um com sua visão, com sua forma de entender problemas da sociedade. E encontra na presidência da Assembleia, na pessoa do presidente Marcelo, ponto de equilíbrio para suprir as suas necessidades, atender as suas demandas, sem ofender as demandas de outros parlamentares. Então, o presidente é o ponto de equilíbrio do parlamento alagoano. E como tem sido, deputado Bruno, o diálogo, a interlocução entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, já que nós temos um governador do estado oriundo da Casa de Tavares Bastos, o Paulo Dantas, né, que foi o governador que ficou naquele período, naquele ato ali, eleito pela Assembleia Legislativa de forma indireta e posteriormente venceu nas urnas o direito de comandar o estado de Alagoas. Como é que você vê essa interlocução hoje entre o Poder Legislativo, essa tratativa nesse um ano de mandato, esse um ano de gestão do governador Paulo Dantas até aqui, entre Legislativo e Executivo? Olha, João, certamente, até pela característica do governador Paulo Dantas, é extremamente acessível, esta relação tem sido a melhor possível. O governador é um vindo da Assembleia Legislativa, tem essa visão parlamentar e tem tido muita sensibilidade a atender os pleitos vindos do parlamento. Mas é preciso destacar que essa relação harmoniosa, essa relação respeitosa, já se vê antes do governador Paulo Dantas. A Assembleia Legislativa tem sido protagonista dos grandes avanços de Alagoas. O governador Renan Filho, então governador Renan Filho, que fez uma gestão extraordinária, quebrou paradigmas, mudou muitos conceitos que nós tínhamos de alagoano, aqueles conceitos de vira-lata, onde parece que sempre a gente era o pior do que os outros, parecia que Pernambuco era melhor, parecia que Sergipe era melhor, quando a gente atravessava a lagoa e dizia a estrada de agora que tá boa porque entrou em Pernambuco. O governador Renan Filho mudou tudo isso. Hoje nós somos vitrine, não só para o Nordeste, para o Brasil. E o parlamento alagoano participou ativamente disso tudo. As grandes discussões, o parlamento nunca fez nenhum tipo de chantagem, João. O parlamento nunca fez o toma lá da cá. Sempre agiu com a proatividade necessária e pensando de forma republicana. E isso vem dado continuidade agora com o governador Paulo Dantas, que como oriundo da casa do Tavares Bastos, isso facilita ainda mais. Então, a relação tem sido boa e a expectativa nossa é que Alagoas avance ainda mais. Deputado Bruno, no ano de 2023 se iniciou a legislatura. Qual foi, na sua ótica, a meta alcançada em 2023 e qual o principal objetivo de 2024 para o Poder Legislativo? Olha, o volume de proposições é histórico, João. A Assembleia Legislativa tem
por necessidade, represado muitas demandas, porque o volume de propostas, requerimentos, proposições, audiências públicas, projetos de lei, projetos de resolução é enorme. A produção legislativa tem sido enorme no parlamento, e não apenas em quantidade, o bom é que é em qualidade. A gente não vê aquele enchimento de linguiça apenas para encher a pauta, para ter o que falar. O parlamento alagoano, para quem acompanha o parlamento, porque a gente tem muita gente que gosta de criticar sem acompanhar. Sim. Mas quem tem pelo menos a curiosidade de acompanhar a TV Assembleia, entrar lá nos meios de comunicação, ou até mesmo ir para o plenário da Assembleia, que é uma galeria aberta para toda a população, consegue enxergar ali um volume de propostas e uma qualidade dessas proposições. Então, nós temos que continuar com essa toada. Nós temos que continuar entregando para a sociedade um parlamento que delibere sobre esse tema de forma célere. Por exemplo, nós temos aí agora, no início no retorno dos trabalhos legislativos, uma pauta que foi batizada aí como 14º dos servidores de educação, importantíssima pauta, uma bonificação para os servidores de educação, que foi votado na mesma semana, João. Excelente. Chegou na Assembleia reuniu as comissões de forma extraordinária, todas as comissões, fizemos um parecer conjunto e no mesmo dia da leitura do parecer, votamos essa matéria, mostrando que a gente não fica nessas picuinhas, esperando que receba pedido, aquelas coisas do passado, cria dificuldade para arrumar a facilidade. A Assembleia pensa maior, pensa no estado de Alagoas como um todo, e quando são as grandes questões de Alagoas, a gente delibera no tempo que a sociedade requer. Natália Barros. Falando em pautas extremamente importantes, né, não tem como a gente não tocar no caso Braskem, né? E é um tema sensível e que vem sendo protagonista nas discussões, e esse ano não teria como ser diferente, principalmente ano de eleição municipal, né, deputado? Como é que o Poder Legislativo ele vem trabalhando para que os processos referentes à Braskem, que eles tenham celeridade, que recebam um tratamento mais efetivo, tem a possibilidade, né, tem um projeto que quer tornar a região ali afetada pela Braskem um parque municipal, um grande parque municipal. Então, como é que estão essas tratativas, como é que estão essas discussões na Assembleia a respeito do caso Braskem? Olha, Natália, a Assembleia tem se comportado com esse tema com muita responsabilidade. Primeiro porque a gente sabe que são vidas. E não pode brincar com vidas. Nós temos nessa situação em particular da Braskem, uma coisa atípica. É um crime que a gente sabe quem cometeu. Não há que se pesquisar quem é o culpado pelo desastre ambiental que Maceió, que Alagoas, na verdade, vem sofrendo. Nós temos a tipificação muito clara de um crime e nós sabemos quem é o culpado deste crime. O que nós precisamos agora é reunir esforços, acabar com as narrativas políticas vazias e buscar agora solução, primeiro, para as pessoas que tiveram suas vidas alteradas drasticamente, até aqueles que não moram ali na região tiveram também suas vidas alteradas. Nós sabemos da especulação imobiliária que está em Alagoas, as pessoas precisando de morar agora a 40, 50 quilômetros de distância do centro da cidade, pela especulação imobiliária, que achata esses valores do metro quadrado de Alagoas, do mercado imobiliário de Maceió. Então, uma coisa que afeta a todos. Nós sabemos o culpado e agora a Assembleia Legislativa se comporta desta forma, nós precisamos encontrar um equilíbrio para juntar todas essas forças. Nós não podemos ter 2 lados, 3 lados, 4 lados. Precisamos ter um lado só agora para encontrar uma solução para culpar quem é culpado. Não precisamos agora encontrar mais quem é culpado. Ora, quem é culpado pelas crateras que foram feitas em Alagoas, em Maceió? A Braskem, claro, não tem outro culpado. Então nós precisamos reunir esforços. Nós sabemos que todas as licenças para extração de qualquer tipo de minério no subsolo é da União. Nós precisamos agora reunir todos os esforços para cobrar também da União a participação efetiva nisso, para que as pessoas primeiro tenham as suas vidas minimamente solucionadas, esses problemas, e também os estados e municípios afetados. Mas a Assembleia Legislativa se comporta com este equilíbrio, porque nós sabemos também que tem uma questão
econômica envolvida por trás disso, que nós não podemos trazer desequilíbrio para as contas públicas do Estado. Tem a questão da CPI, né, que está começando os trabalhos agora e que, por exemplo, o senador Renan Calheiros, que começou ali, né, a tentativa, pegou as assinaturas, deu início à CPI da Braskem, ele não ficou com a relatoria. Como é que o senhor vê, por exemplo, que é um senador sergipano e não um alagoano, por exemplo, que vai ficar à frente agora dos trabalhos da CPI? Veja, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você colocar alguém que não está familiarizado com os pormenores da situação para relatar um tema tão importante como esse. O senador Renan tem sido um gigante na construção de alternativas para mitigar os problemas que a Braskem nos colocou como sociedade. Eu defendo, inclusive, que todos os senadores alagoanos fossem protagonistas nessa CPI. Não faz sentido um senador boicotar a CPI porque um outro senador se coloca à frente. O senador Renan tem sido um baluarte desta defesa e tem sofrido represálias por isso. Boicotes de todas as partes, de aliados e de adversários. Então, Alagoas deve muito ao senador Renan. Eu enxergo que essa CPI, lamentavelmente, não tem como prosperar de forma positiva. O que nós precisamos agora é encontrar... fazer do limão a limonada, né? Encontrar neste início de apuração que foi praticado pelo senador Renan uma solução para colocar a união de vez nesse problema para encontrarmos as alternativas. Eu tenho na verdade, não é certeza sobre isso, mas eu tenho muita esperança que até aqueles que boicotaram a CPI, que eu não vou falar nomes aqui porque eu não quero entrar em questões políticas pormenores, mas eu tenho até esperança daqueles que boicotaram o senador Renan na instalação da CPI, agora se envergonhem e entrem de vez agora para buscar alternativas junto ao governo federal, para a gente unir esforços todos, governo federal, governo estadual, governos municipais, encontrar alternativa para a Braskem definitivamente fazer valer dos seus deveres e solucionar esses problemas. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre política aqui no nosso estado, né? Com seu histórico já sendo seu terceiro mandato na Assembleia, como o senhor avalia o cenário político para as eleições agora de 2024? Em especial, né, no município de Cajueiro, onde o senhor tem uma base e vive lá passeando. É verdade, Nicole. Minha mãe é a atual prefeita do município, a prefeita Lucila, tem trabalhado da maneira que pode. Nós sabemos dos problemas que todos os gestores enfrentam dia a dia. Não tem ninguém que possa dizer que soluciona todos os problemas, mas gestor bom, eu costumo dizer, é aquele que sai de casa e resolve mais problemas do que cria, né? Então a gente tem trabalhado lá com esse afim, que eu enxergo que, de forma geral, as prefeituras, a tendência é a gente ver uma reeleição de forma maciça dos prefeitos municipais, que fazem boas gestões. De forma geral, na minha opinião, nós teremos mais prefeitos reeleitos ou até que a atual gestão consiga fazer o sucessor do que mudanças de rumo, porque de forma geral os prefeitos têm tido sucesso nas suas gestões. Deputado Bruno, a gente tem visto o seu papel no Poder Legislativo ao longo desses últimos anos e muito comenta-se nos bastidores da política alagoana que você pode ser o sucessor do Marcelo Vitor na presidência da Assembleia Legislativa. Primeiro questionamento, você está pronto para presidir o Poder Legislativo e como você vê essa ventilação do seu nome aí para chegar aí ao comando da Casa Tavares Bastos? Olha, João, é uma honra ser lembrado pela imprensa, por parte da sociedade, como possível sucessor da presidência do Poder Legislativo. Mas eu lhe confesso que isso não é tema de debate interno. Nós temos uma agenda de trabalhos em 2024 para cumprir. Vamos cumprir ela certamente com muito afinco. A eleição só se dará no início de 2025 e neste momento o parlamento se reunirá e debaterá tenho certeza, com tranquilidade, com serenidade sobre este tema. Eu quero dizer que, da minha parte, sempre serei defensor das boas práticas. E boas práticas nós encontramos num passado recente, até uma mudança de paradigmas na presença do presidente Marcelo Vitor. Então, o que depender de mim, nós daremos continuidade a esse trabalho do presidente Marcelo à frente do parlamento, seja na figura dele ou em uma outra figura que possa encontrar
soluções políticas para dar continuidade a esse trabalho. Deputado Bruno, a gente acompanha de perto a questão do plano plurianual, como ele foi participativo, girando em torno de várias regiões aqui no estado de Alagoas. Como você vê a questão desse plano plurianual? Quais são as principais investidas que o estado de Alagoas deve dar em áreas estratégicas como educação, saúde, infraestrutura, segurança? Como o Poder Legislativo acompanha essa questão do plano plurianual e, na sua ótica, quais são as prioridades do estado de Alagoas para dar encaminhamento à questão do plano plurianual? Olha, João, ficou muito claro, você falou bem, nessa discussão do PPA, que o Estado já dá a diretriz do que lhe é prioritário. E já dá no início dessas gestões, inclusive nas leis, nas LOAs, esse encaminhamento de forma prioritária, que é um déficit social que nós temos. Nós temos um débito social com o alagoano que precisa ser suprido. Nós temos uma responsabilidade de solucionar essa carência social, e o governador Paulo tem feito isso, tem dado continuidade a essas políticas públicas de fortalecimento desses programas sociais de transferência de renda e na primeira infância e educação, que pode parecer clichê, mas é preciso dizer que é o futuro de nosso estado. Então, essas prioridades já foram dadas tanto no PPA como na LOA, e é o que o povo alagoano pode esperar. Não esperem dos seus poderes nenhum tipo de quebra de compromisso. Alagoas continuará arrumando por esses caminhos, priorizando o social, a educação e primeira infância. Deputado Bruno, a gente viu no passado bem recente a questão da falta de uma interlocução do governo federal junto aos estados, principalmente aos estados do Nordeste. Nesse ano do governo Lula, você já vê uma mudança nesse diálogo, você já vê uma aproximação entre os estados, entre os poderes de um modo geral, junto com a questão administrativa. Como é que você acompanha isso de perto e como é que você vê esse diálogo União e os estados? Olha, João, eu defendo sempre a política institucional, porque essa é que tem a política do princípio, do meio e do fim. Essa política de imaginar que as instituições não precisam fazer parte disso, que pode-se fazer um diálogo por rede social direto com as pessoas, isso está fadado ao fracasso, porque não é uma política construída com base, com solidez. E é o que nós vimos no governo anterior, uma política de rede social que não tinha base, não tinha sustentação. Na verdade, se brinca com pessoas por rede social, com famílias, com discussões, com narrativas, com as questões de religiosas, que, na verdade, cria conflitos familiares. Eu passo muito por isso. Mas não cria bases para a construção de políticas públicas. E o governo atual, nós já conseguimos enxergar estas bases sendo construídas, reconstruídas, na verdade. Bases sólidas para a construção de políticas públicas, que é essa que transforma. Não é a narrativa de rede social que transforma a sociedade. E o governo federal, no meu entender, já começa-se a enxergar uma política de base que certamente nós vamos ver uma construção futura, se Deus quiser, promissora. Deputado Bruno Toledo, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã e deixar o convite público para que o deputado Bruno retorne aqui ao Jornal da Manhã para tratar dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade maceiense, alagoana, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. João, eu quero só agradecer a você, a Natália, a Nicole, a toda a equipe da Jovem Pan por esse acolhimento. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre bom poder dialogar com o povo alagoano e já aceitei o convite. Sempre que for convidado, estarei aqui com vocês. Obrigado, deputado Bruno, mais uma vez pela participação aqui no Jornal da Manhã. Quero agradecer minhas companheiras de bancada aqui, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal